A paz do Senhor, jovens de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Talvez você, jovem, não me conheça, mas eu tenho um canal aqui no YouTube que fala de Escola Bíblica Dominical da Sala dos Adultos. Só que nesse trimestre, segundo trimestre de 2022, vou começar a fazer gravações da sala de aula de vocês, conectar mais jovens, porque eu quero falar para jovens da geração que tem a força e a coragem de José, a ousadia de Daniel, que mesmo estando no Egito ou estando na Babilônia, se mantiveram firme na sua fé, na sua crença e no seu Deus. É para você, jovem, que esse trimestre se inicia. Conectar mais jovens. Serão 3 meses que você irá aprender, junto comigo, moldados, olha aí, pelo caráter de Cristo. Se a sua igreja adota a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, aqui você vai acrescentar conhecimento para que você possa chegar na sua aula, junto com o seu professor, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento. Se a sua igreja não tem a sala de jovem, você, jovem, se inscreve, clica aqui deste lado, se inscreve para acompanhar 3 meses aprendendo sobre o caráter, aqui ó, moldados pelo caráter de Cristo. Não é o mundo que vai definir o caráter que você tem, não é o mundo que vai estabelecer o caráter que você vai ter que ter. O caráter que você tem, o caráter que você vai ter, o caráter que você vai exercitar é o caráter de Jesus Cristo. E juntos nós vamos aprender. Se você tem a sua revista, você pega. Se você não tem, tá na descrição no vídeo aí os tópicos principais. Agora tem uma novidade, porque lá na sala dos adultos eu peço para folhear a Bíblia. Só que agora, com vocês que são jovens, eu não vou pedir para vocês folhearem Bíblia. Eu vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês, porque eu quero que o celular de vocês seja um crente igual vocês são. Você vai baixar a Bíblia no seu celular. Existem diversos aplicativos. Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 que eu uso particularmente. Então, não é que você não possa usar a Bíblia. Pode usar, deve usar e tem que usar. Só que para essa geração, o smartphone que está na mão o tempo todo, em todo lugar, precisa ter também o aplicativo da Bíblia. Existem aplicativos grátis, não importa qual é, se é Android ou iOS, vai ter Bíblia grátis. Então você vai baixar para o seu celular ser convertido igual a você. Então, com o celular na mão, o aplicativo já baixado, a revista é Conectar Mais Jovens, da editora Betel Dominical. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano e juntos nós vamos ser moldados pelo caráter de Cristo. Vamos juntos! Meus queridos jovens adultos, aqui está falando 18+. Então, se você tem 18+, solteiro, está aí namorando, está noivo, a sua sala é essa. A sala dos adultos, do seu pai. Você, pai, que está ouvindo esta lição, pega esse link, pega esse conteúdo, manda para o teu filho e fala: filhão, aprenda aí da palavra. Filhona, aprende aí da palavra com o professor Tony Pinho, que vamos falar sobre o molde, se moldar. Olha essa capa, dá uma olhada que capa linda. O que você identifica, jovem, nesta capa? A capa, ela vai nos identificar o quê? Que tem alguém fazendo um vaso, moldando um vaso. E esse vaso sendo moldado é eu e é você, jovem, que é forte, é você que vai ser moldado pela vontade de Deus. Nesse segundo trimestre da editora Betel Dominical, Conectando Mais Jovens, vamos falar primeiro sobre entendendo o caráter na vida cristã. Repito, entendendo o caráter na vida cristã. Você entende
o que é ter o caráter na vida cristã? É essa lição que nós vamos aprender hoje. A editora Betel Dominical tem uma coisa legal, não tem data quando será aplicada esta lição, então você pode aprender na sua escola dominical no próximo domingo, que será o próximo dia 3, ou criar um grupo de estudo com seus amigos, com seus colegas em qualquer tempo. Hoje é a lição 1 que você vai aprender, entendendo o caráter na vida cristã. É isso que nós vamos aprender hoje. Já pega a sua Bíblia no seu celular. Se você tem pressa, você pega aí um exemplar. Mas essa vai ser a nossa conexão entre o Tony Pinho e você que é aluno jovem. Pegar e colocar a Bíblia no seu celular. Vamos fazer o nosso texto de referência. É o texto que vamos usar como base, é o texto que nós vamos desfrutar aqui. E qual é o texto? Conecta aí, ó, livro de Efésios, capítulo de número 4, do versículo número 20, olha aí, ao 29. É assim que nós vamos desfrutar das lições do Conecta Mais Jovem. Eu quero você com o seu celular, uma Bíblia baixada aí, baixa essa Bíblia para você ler. Efésios 4, 20. Eu vou ler na tradução João Ferreira de Almeida, Corrigida e Fiel. A tradução você pode baixar, aí é que tá. No celular você pode baixar a versão que você achar melhor. Eu gosto muito da versão NAA. Deixa eu baixar, colocar aqui, vamos lá, ó. O que significa, professor, NA? Nova Almeida Atualizada. Até isso, jovem, você tem que entender que existem diversas linguagens. A linguagem comum, mais comum para vocês é a NVI, ou seja, Nova Versão Internacional. Eu gosto da NAA. É um texto que é mais fiel, né? Que acaba sendo um pouco melhor para o ensino. Vamos lá, Efésios, capítulo de número 4, verso de número 20, que nos diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Nossa, Paulo está aqui falando para os Efésios, será que vocês ouviram falar de Cristo? Você já ouviu falar de Cristo? Serve para nós hoje também. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, como se corrompe segundo desejos enganosos. Nós vamos deixar para lá esses desejos enganosos, como era antigamente, porque agora nós estamos sendo moldados ao caráter de Cristo. Versículo 23, e se deixando renovar no espírito do entendimento de vocês, o espírito que habita em você, jovem, é o Espírito Santo, e você se torna renovado quando você aceita Cristo e deixa ser moldado pelo caráter dele. Versículo 24, que nos diz, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Olha aqui, vocês, jovens, vocês foram revestidos, criado natureza nova em quem? Deus, criado segundo a justiça, retidão e verdade. Gosta de anotar? Nas lições dos adultos eu falo o tempo todo. Anota aí. Cadê meus marca-texto, alunos? Eu ando com marca-texto para marcar depois na nossa revista. Mas se você está com a Bíblia impressa, você marca justiça, retidão e verdade. É o como você tem que andar, jovens. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Eu e você fazemos parte do mesmo corpo. Não tem velho, não tem novo, não tem mulher, não tem homem, não tem criança, não adolescente, jovem, grupo de varões. Nós somos parte do mesmo corpo. Por isso que eu, Tony Pinho, estou abrindo aqui essa sala para jovens, porque eu dou aula para adultos já faz um ano. Só que agora eu quero dar aula, um ano eu falo aqui no canal, viu? Vai fazer um ano dia 2 de abril.
Parabéns para nós, parabéns, irmão, 1 ano de canal. Só que eu já dou aula de escola bíblica dominical há mais de 20 anos, pois eu tenho 22 de cristão, 22 de evangelho. O meu chamado foi para dar aula, já dei aula, só não dei aula para as crianças, irmão, mas adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, senhoras, varões, já passei por todas as salas, já ensinei para todas as salas. E neste tempo presente, há uma necessidade que o canal Bíblia para o Cotidiano abriu uma turma exclusiva para vocês, jovens. Ah, mas eu já sou adulto, casado, posso ouvir? Lógico que pode, para você poder ensinar os seus jovens, ensinar os seus filhos e passar para frente o conhecimento na linguagem jovens. Esse negócio, vamos falar da linguagem jovem, fala radical. Não, eu tenho que falar de Bíblia. Não tem nada mais radical que o jovem possa experimentar do que uma vida com Cristo. É radical andar com Cristo, ser moldado no caráter de Cristo. Então somos membros do mesmo corpo. Versículo 25, não esqueça. Agora vamos para o versículo 26. Lembram daquela leitura? Já esqueceu? Não esquece não, que vocês têm memória boa. Efésios capítulo 4. Que continua do versículo 26. E fiquem irados e não pequem. Aí você fala, professor, nós somos membros do mesmo corpo, está falando para ficar irado? Sim, a ira é algo natural. Mas aí vem aqui algo sensacional, porque o versículo nem tem vírgula. Fiquem irados, indignados, revoltados, mas não pequem. Como é possível, professor? É possível. Jesus se irou quando o povo estava no templo vendendo, fazendo a casa dele de comércio. Ele se irou, mas não pecou, porque ele estava com zelo da casa. Então, jovens, vocês se revoltarem com as situações mundanas, não quer dizer que vocês estão pecando, quer dizer que vocês estão indignados com essa situação. Por isso que Efésios 4, 26 está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Ou aqui, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira ou a ira de vocês. Não deixe. Fiquei indignado, mas isso não pode tirar a minha paz, porque a sua paz vem de Deus. Versículo de número 27. Nem dê lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo em hipótese alguma. Então, quando o sol se pousa sobre a nossa ira, quando essa ira ela fica brotando no nosso coração, o versículo 27 de Efésios 4 está dizendo que o inimigo toma conta, toma posse, acha brecha. Por isso que ele diz, não dê lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Normal, um novo caráter? Não só aí, estão ensinando pela metade, jovens aprendizes, jovens que estão indo para a faculdade, jovens que estão atrás do seu primeiro emprego, ele está dizendo, aquele que roubava, não roube mais. Não parou, porque ele continua. Pelo contrário, trabalhem fazendo com as suas próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenham o que repartir com os necessitados. Então, você antes tinha um caráter que era de roubo, de furto, e agora você larga essa prática porque você tem o caráter de Cristo. Porém, não é somente parar de roubar. Você para, aqui é para aquelas pessoas que têm essa vida. Você não tem essa vida, largou essa vida, você aprende que você larga essa prática desse pecado do roubo e agora você vai trabalhar para poder ajudar quem precisa, para que outros se libertem também deste pecado do furto, do roubo e por aí por diante. Versículo 29, para nós terminarmos o nosso texto de referência. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Eita, que Paulo aqui balançou vocês, não balançou, jovens? Que não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Lava a boca, não deixa sair palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Enquanto eles dizem que o jovem não presta, que o jovem dessa geração está perdida, você diz, a minha geração é uma geração que ora, a minha geração é uma geração que busca, a minha geração é uma geração que vai para a escola dominical, a minha geração é que se conecta para aprender da palavra, a minha geração
tem a Bíblia no celular e faz uso dela de dia e de noite. Na boca de vocês tem que ter bênção, jovens. É isso aí. Vamos aqui agora continuar com a nossa revista. Olha que capa bonita, ó. Esse trimestre vamos falar sobre o quê? Moldados pelo caráter de quem? De Cristo. E é muito bom porque não é feito o caráter do professor, do pastor, não é o caráter do pai, é o caráter de Cristo, porque nós somos atingíveis. Entendeu? Você pode atingir o meu nível. Agora, quando eu falo que você tem que ter o caráter de Cristo, o nível é um pouquinho só maior. Pegou essa aí, jovem? Por isso que nós temos que ter o caráter de Cristo. Nosso versículo do dia. Professor Tony, o que é versículo do dia? Eu não entendo o que é isso aí. Vou te explicar o que é versículo do dia. É para você pegar esse versículo, anotar, meditar no dia que se chama hoje, para que você faça essa anotação, para que você faça essa meditação, para que você venha a decorar esse versículo. Esse versículo é chamado versículo do dia. Onde é que se encontra, professor? Livro de Filipenses, capítulo número 4, versículo de número 8. Vamos ler? Eu não vou abrir o meu celular que está com a Bíblia, porque eu tenho esse versículo aqui. Então você abre aí na sua Bíblia ou no seu celular e a gente faz essa leitura junto, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Olha a convocação de Paulo para o versículo do dia. Para você pensar apenas em coisas boas que sejam para louvor, que seja de boa fama, amável, justa e verdadeira. Esse é o versículo do dia. Pode compartilhar na rede social, marca a Bíblia para o cotidiano, marca Tony Pinho que eu vou lá e comento também. Esse é o versículo do dia. Agora, como é que eu coloco esse versículo do dia em prática? Agora é a nossa verdade aplicada. E no nosso símbolo da verdade aplicada, tem uma mãozinha assim. E você que é jovem já sabe que essa mãozinha significa você dar um gostei, um joinha, um like. É só clicar. Não vai doer. Ó, verdade aplicada, que diz assim: o caráter de Deus que foi impresso em Jesus precisa ser impresso em nós, a fim de que nos tornemos parecidos com Cristo. Você já tentou imprimir? Você é da geração da impressora. Hoje a gente sabe que tem os PDF, mas há necessidade de ter a impressora, o livro impresso. Você chega em uma lan house, você conhece lan house, que eu sei, você jogava nas lan house. Você chega na lan house e vai tirar uma cópia do seu documento. O documento sai original? Lógico que não, mas sai uma cópia idêntica. Nós vamos sair original igual a Cristo? Lógico que não, mas nós somos cópias de Cristo. Essa é a nossa verdade aplicada. Eu tenho alguns objetivos hoje. Eu vou ter que fazer você entender algumas coisas hoje. Olha os objetivos que é para mim passar para você. Então, se eu vou ler esses 3 objetivos, se eu não conseguir passar esses 3 objetivos para você, você vai ter que colocar um comentário aí dizendo: eu não entendi os objetivos, professor. Aí eu vou ter que ensinar de novo, porque esse objetivo é para mim que eu tenho que passar para você. Olha os objetivos da lição. Entender a necessidade de buscar o caráter de Deus. Eu vou ter que fazer você entender isso aí. Ser capaz de diferenciar caráter de dons. Você vai ter que aprender a diferenciar o que é caráter e o que é dom. E o último é conhecer que, por meio da palavra de Deus, nossa vida é transformada. A minha e a sua. Então, esses 3 pontos é o objetivo que eu tenho de ensinar a você. Motivo de oração: jovem também ora. Jovem ora sim. Essa história de dizer que jovem não ora, convoca o jovem para oração para ver se ele não vai, para ver se ele não põe o joelho no chão, esse joelho forte, saudável. Jovem ora sim. A oração de hoje, a oração que pede a revista que nós vamos fazer, essa prática diz: oremos a Deus para que venhamos desenvolver o caráter de Cristo
em nós. Curva a tua cabeça, jovem, põe o teu ouvido via Bluetooth, clica aí e escuta esta oração em nome do Jesus. Soberano e eterno Deus, eu estou aqui nessa sala de jovem dedicada para jovem mais. Jovem, Senhor, que vai ser moldado conforme o caráter do teu Filho Jesus. E como pede esta oração, para que nós possamos ter cada vez mais o caráter de Cristo. Molda todos esses jovens que estão me ouvindo para que eles venham ter o caráter de Cristo e seja cada vez mais parecido com Cristo em nome do teu Filho Jesus. Os jovens dizem amém. Ok? Agora nós vamos para a nossa introdução. A nossa introdução, aqui começa a lição. Se você não está acostumado à Escola Bíblica Dominical, chamada EBD, a lição é esse formato. Você tem um tema. Deixa eu apresentar a lição para você agora. Você tem um tema. No tema você tem o versículo do dia, a verdade aplicada, objetivo da lição, motivo da oração. Na nossa revista, nós temos aqui leitura semanal que complementa o estudo que nós vamos ter. Só que eu não consigo fazer toda essa leitura, ficará extensa. Porém, no entanto, portanto, se você achar que é importante, eu posso deixar na descrição do vídeo, mas eu peço que você deixe o comentário dizendo, professor, coloca essa leitura semanal aí. Aí eu coloco na descrição do vídeo para você acompanhar de segunda a sábado uma leitura para o seu crescimento que vai estar sempre ligado ao tema da lição. Qual é o tema? Entendendo o caráter na vida do cristão, na minha e na sua. Na nossa introdução nos diz assim: a vida cristã necessita ser aperfeiçoada, buscando desenvolver o caráter de Cristo em nossa vida. Por isso é importantíssimo ter um relacionamento profundo com Cristo, uma vida de jejum, oração, meditação da palavra de Deus. Lá vem a canetinha marca-texto, porque eu gosto de marcar. Olha o que os jovens precisam ter para ser parecido com Cristo. Uma vida de jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Deixa eu falar algo para vocês que eu falo na sala dos adultos. Na sala dos adultos eu tenho sempre o costume de dizer, porque hoje no conceito que nós vivemos pleno século XXI, o que é meditar? Meditar é esvaziar a mente, deixar a mente desocupada de tudo. No entanto, na Bíblia não. A Bíblia é o contrário. Meditar é ocupar a mente com as coisas de Deus. Lembra que nós lemos em Efésios capítulo 4, diz o quê? Tudo que for bom, perfeito, agradável, de boa fama, nisso pensai. Isso é meditar. Meditar na palavra de Deus. Jejum, você que é jovem aguenta, jejum aguenta, deixar um hambúrguer dourado, a batatinha do outro, o refri por um tempo e fazer um jejum a Deus. Oração, se você não tem o costume, ora 5 minutos, depois passa para 10, de 10 para 20, de 20 para 30, depois você está orando 1 hora, depois você vai estar com o jejum de Daniel, 21 dias só com legumes e oração. Daniel foi jovem e conseguiu, você também consegue. E meditação na palavra de Deus que está no seu smartphone, que eu sei que você já baixou a Bíblia aí. Ponto-chave aqui, o ponto-chave. Isso aqui é para replicar nas redes sociais. Nossa proximidade, olha o ponto-chave, ponto-chave. Nossa proximidade com Deus nos leva a ser como Ele. Você que é jovem sabe que hoje você paga tudo por aproximação. NFC, é isso? A sigla? Você aproxima o relógio, aproxima o celular. Mesma coisa com Cristo. Quanto mais você se aproxima dele, aqui você vai ficar parecido com Ele. Então esse é o ponto-chave. Nossa aproximação com Deus nos leva a ser como Ele, santo, justo, verdadeiro. Esse é o caráter que nós vamos aprender hoje. O nosso ponto 1 vai nos dizer, definindo caráter e suas diferenças. Parece complicado, mas só parece porque vocês são inteligentes. Definindo caráter
e suas diferenças. Vamos ver o que diz o nosso comentarista. Falar sobre as instâncias da psique humana não é tão fácil. Psique, pensamento psicológico. Por isso é necessário, conceituar os termos tais como personalidade, caráter e temperamento. Canetinha. Vamos lá. Personalidade é uma coisa, caráter é outra e temperamento é outra. Todos nós, eu, você, não importa eu, com mais de 40 aí, deixa isso para lá, e você que é jovem. Nós temos personalidades, nós temos caráter e nós temos temperamentos, ok? O escritor continua. E assim compreender a importância de cada uma delas no desenvolvimento na vida cristã. Porque você tem a sua própria personalidade, você tem o seu caráter, que vai ser moldado o caráter de Cristo, que nós vamos aprender daqui a pouco, e tem o seu temperamento super normal, ok? No nosso ponto 1.1 vai dizer o que entendemos ser caráter cristão. O que é caráter cristão? O que nós entendemos para ser caráter cristão? O que nós entendemos? É uma pergunta, uma interrogação. O que nós entendemos? Vamos ver o que o comentarista colocou aqui. O caráter pode ser definido como um conjunto de traços ligado à moral de um indivíduo, reverberados por meio do seu comportamento. Como o nosso foco aqui é entender o caráter cristão, podemos dizer que o cristão necessita desenvolver o caráter de Cristo em sua vida, tais como, olha aqui que maravilha, o que nós vamos desenvolver aqui? Livro de Gálatas, pega aí seu celular, vamos lá. Eu tenho na revista, mas eu quero ficar conectado junto com você. Livro de Gálatas, pertinho de Efésios. Só subir aí que você vai achar. Livro de Gálatas, capítulo número 5, versículo de número 22. Está aqui na minha Bíblia e está aqui também na revista. Você quer que eu leia onde? Eu vou ler nos dois, porque nós somos crentes, estamos sendo moldados pelo caráter de Cristo. Vou ler primeiro na Bíblia, que é prioridade. Gálatas, capítulo número 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Agora vamos para a nossa revista. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, que são os frutos do Espírito registrado no livro de Gálatas. Sim, o que eu e você precisamos desenvolver, vou anotar cada um deles. Anota aí, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eita, essa temperança falta para muitos, mas você está no canal que você vai aprender a ter essas características, porque quem tem o caráter de Cristo tem todas essas características. Se não tem, precisa desenvolver, porque é igual um cacho de uva. Olha o que eu vou ensinar aqui. Caráter com o fruto aqui de Gálatas 5:22 é igual um cacho de uva. Você tem um cacho e tem várias uvas. Só que no próprio cacho de uva você encontra o quê? Umas uvas que cresceram mais, outras uvas que cresceram menos. Então esse é as características: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Só que um cresce mais do que o outro. Mas não é que não esteja lá, está lá, só precisa ser desenvolvido. E hoje você vai aprender a desenvolver este caráter. Continuando o que o escritor coloca, Gálatas 5:22, não esqueça. Pelo qual o caráter pode ser transformado, moldado e aperfeiçoado. Lá vem o tio com a caneta, O caráter ele pode ser transformado, moldado e aprendido.
em qualquer tempo. Sim, é o que diz a nossa revista, em qualquer tempo. Aí você diz, professor, me explica um pouquinho mais sobre esse aqui, transformado. É aqueles jovens que não nasceram quando seus pais já eram cristãos. É o que nós chamamos de berço evangélico. Você não nasceu num lar onde seu pai e sua mãe já eram cristãos, já frequentavam a igreja. Então você nasceu numa família que não confessava Cristo como único e suficiente Salvador. Então o seu caráter não era o caráter de Cristo. Então ele precisa ser transformado do que você era para o que você vai ser em Cristo. Aí a segunda opção, moldados, é aquele que estão nascido no berço, mas em qualquer ponto da vida, na sua trajetória, ele se desviou. Ele saiu dos caminhos do Senhor. Então agora ele precisa ser moldado, não transformado, porque ele já tinha o caráter transformado. Só que esse caráter saiu do molde, vamos dizer assim, e agora precisa ser moldado. E por último, aprendido. São aqueles que foram transformados, foram moldados, mas ainda se desviaram e ainda não entenderam. Isso é eu e você. Em todo tempo nós precisamos aprender sobre o caráter de Cristo. Não importa se você nasceu em berço evangélico, não importa se você se desviou, não importa se você... Não importa. Nós estamos numa constância de aprendizado. Você está aqui, Bíblia para o Cotidiano, com o professor Tony Pinho, sendo que tendo seu caráter aprendido. Uma constância, dia após dia, aprendendo. O escritor continua colocando, por isso precisamos ser influenciados pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, é Ele que está conosco em todas as horas. Pensa num amigão, é o Espírito Santo na minha e na sua vida. No ponto 1.2, jovens, vocês estão gostando? Clica num gostei, deixa um comentário, se inscreve para que esse canal e outros jovens saibam que eles são jovens de Cristo, jovens conectados com Jesus. 1.2, diferenciando temperamento e personalidade. Você tem um temperamento e tem uma personalidade. Tem diferença? É a mesma coisa? É o que nós vamos ler aqui. É preciso ter cautela para não confundir personalidade com temperamento. Embora faça parte um do outro, está ali juntinho, mas são diferentes, né? Sabe aquela brincadeira que diz, é tudo igual, mas é diferente? É isso aqui, é personalidade com temperamento. Podemos conceituar personalidade com a característica psicológica que determinarão como uma pessoa pensa, sente e age, tornando assim o indivíduo único. Você é único. Você sabe que você é jovem conectado. Quantas digitais tem? Uma só tem a sua, moço. Você é único. Quer ver uma coisa? Vou falar na linguagem de vocês. Vocês sabem o que é ID, não sabe? Lógico que sabe. Estou falando, eu falar para jovem perguntando se ele sabe o que é ID. Você sabia que ID é único mundialmente? O que é o ID? O ID é algo único. Você pode acessar o computador de sua casa, ele tem um ID. Depois que ele chega na rede mundial de computadores, se você for rastreado, vai saber o seu endereço, sua localização, vai saber tudo sobre você, simplesmente pelo seu ID. Por isso que tem uma internet aí, que se não o vídeo não podemos falar sobre a internet profunda, vocês me entendem? A gente não pode falar muito sobre isso aí, senão o canal é derrubado, porque pensa que a gente está incentivando essa internet profunda. Eles tentam disfarçar
o ID do computador, ou eles tentam deixar de ser único, eles querem se misturar, mas mesmo assim ainda, glória a Deus, há também os pensadores do bem, há os que trabalham para o bem e acaba achando muitos desses que acham que não estão sendo identificados, mas você é único, porque você pensa, sente e age de modo individual. Glória a Deus. Já o temperamento é um aspecto de personalidade que determina como as pessoas se comportam em relação ao seu semelhante. Meu comportamento. Você está me vendo aqui pela primeira vez. Você vai definir de me ver aqui se a linguagem que eu estou tratando você é uma linguagem amigável ou não, se você gostou, se não gostou, se vai se inscrever ou se não vai, se vai curtir, se vai comentar, se vai criticar, se vai elogiar. Isso é você. Você é único, você é dotado com essa capacidade. Você não pode ser confundido com outro, porque só existe você. Deus fez você único. Então, não foi a evolução, o evolucionismo que fez você. Foi a criação do Deus Pai. Ele colocou a digital nele em você e você tem uma digital única. Valorize a você mesmo, jovem. Você é único. Você é único e pertence ao seu Criador, que é o seu Deus. Vamos continuar aqui. No que tange ao desenvolvimento de uma personalidade moldada por Cristo, é vital não abrir mão da própria identidade como Ele. Cristo veio à Terra, se fez pecador sem ter pecado, ou seja, Ele veio para esse mundo, se misturou no meio de nós, estava com nós, andou junto conosco, com todo mundo, mas não perdeu a sua identidade. Você pode estar em todo lugar e não perder a sua identidade. É isso que você pode, porque nós somos seguidores de quem? De Cristo. Se Cristo conseguiu, eu e você consegue sim. Não deixe ninguém dizer o contrário, você consegue sim. A recomendação bíblica é que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se Cristo teve esse sentimento, nós podemos ter também. Eu quero que você reflita. Deixa para minha canetinha aqui que você vai refletir. Tem aqui, ó, refletindo. Refletir em quê, professor? Vamos lá. Refletir em o que Deus está procurando. Ele está procurando por homens e mulheres cujo coração são completamente dele. O seu coração pertence a Deus. Deus aqui, ó, Deus está procurando o quê? Homens e mulheres, jovens que tenham um coração grato a Deus, entregue a Deus, se envolvido cada vez mais com Deus. É nessa que você tem que ficar refletindo hoje. Chegamos no nosso ponto de número 2. Diferença entre caráter e dom. Caráter e dom. Vamos separar agora. Já vimos no tópico anterior que o caráter é o conjunto de traços de uma pessoa que pode ser moldado a qualquer hora e tempo. Já os dons dizem respeito aos talentos ou aptidão que o ser humano possui para a execução de uma obra para Deus ou profissão que exerce. Vamos lá. Explica, professor. Todos nós nascemos com uma característica, um dom, um presente de Deus. Nós sabemos fazer algo que para algumas pessoas parecem difíceis, mas para a gente parece fácil. Essa foi uma característica que Deus colocou dentro de nós. Isso é a característica. Deus nos presenteia com essa característica que eu e você tem. Um sabe jogar basquete, o outro handebol, o outro futebol, o outro tênis de mesa, o outro xadrez, o outro precisa de treinamento? Sim, precisa de treinamento, mas para ele, quando o professor ensina, dá o caminho para ele, parece que ele já sabe tudo. Não é, foi a capacidade que Deus já deu para ele. Então essa é a capacidade, a diferença entre caráter e dom, é que você tem.
Então, mas você pode se moldar cada vez mais na vontade de Deus, que é o ponto 2 aqui, ó, 2.1. Os dons naturais. Esse dom natural que eu já comecei a entrar para mostrar para você, esse dom natural eu e você temos. Vamos ver aqui o que o nosso comentarista coloca. A expressão dom deriva do latim, tem como significado dádiva ou presente. Ah, professor, o que significa dom? Anota aí, ó. Dádiva ou presente. Quem dá para você? O teu Deus. Foi Ele que deu. Podemos dizer que os dons naturais são aqueles que nascem com o indivíduo, sendo assim, sua habilidade para o desempenho de funções específicas. Já falei, agora vamos ver na Bíblia. A Bíblia diz que os dons concedidos por Deus aos seres humanos são sem arrependimento. Deus não se arrepende de dar dom aos homens. Professor, isso é bíblico? Aonde é que está? Está no livro de Romanos, que nós vamos abrir na nossa Bíblia do celular, do tablet, do computador. Não sei como é que você vai baixar essa Bíblia, mas eu quero que você baixe ela no seu celular. Livro de Romanos fica depois do livro de Atos para facilitar para você. Capítulo de número 11. Qual o versículo? Versículo 29, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não vai tomar, ele não vai jogar, ele não vai tirar de você. Ele deu porque ele quis dar. O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que os outros têm a ver com isso? Nada, irmão. Foi Deus que quis dar. Deus quis dar para você esse talento. Use-o para o bem. Use-o para a glória de Deus. Ok? Continuando, Jesus, ao falar sobre o desempenho desta aptidão natural, concedida por Deus, ressalta que precisa haver fidelidade. Ou seja, se você tem esse dom, use-o com fidelidade. A expressão fidelidade está relacionada à atitude de quem é fiel. Você é fiel? Então use com fidelidade o dom que Deus te deu, jovens. Vamos lá. De quem tem compromisso com aquele que assume. Ele deu para você, você assume, então você é fiel a Deus. É uma característica daquele que é confiável. Então, se Deus pôs esse dom em você, é porque Deus confia que você vai exercer esse dom com fidelidade, com excelência, que é leal, honesto e verdadeiro. Lá vem eu com a minha canetinha. Olha aqui, é uma característica daqueles que é confiável, leal, honesto e verdadeiros. Foi Deus que colocou em você e quer que você, porque você é confiável, leal, honesto e verdadeiro para exercer o dom que Deus colocou dentro de você. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. É Bíblia? É. Livro de Mateus 25, 23. Professor, você já acabou de ler aí na revista, vai abrir a Bíblia de novo. Vou abrir a Bíblia de novo, porque jovens que são de Cristo usam a Bíblia o tempo todo. E se não tiver escrito assim na Bíblia, o escritor, eu estou lendo aqui e não está assim, como é que você vai ter certeza? Você tem certeza quando você abrir seu celular, clicar em Mateus capítulo 25, versículo de número 23. Aí você vai ter a certeza do que eu estou dizendo. Não deixe enganar. Abre a Bíblia, baixe a Bíblia, clique na Bíblia que diz: então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do Senhor. Oh, glória!
É Bíblia, vocês têm. Deixa eu marcar, vou começar a marcar com vocês o tanto que eu leio aqui, ó, tá marcado para ficar registrado que foi lido na sala do Conecta Jovem, editora Betel Dominical, segundo trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. São exatamente estas palavras de Jesus: aquele que assume o compromisso com os dons que o Senhor lhe concedeu, executa-os com habilidade e fidelidade, pois adoramos ao Senhor e mostramos o seu poder quando exercemos com humildade a excelência dos dons concedidos por Ele. Vamos para a Bíblia de novo. Livro de Romanos, depois do livro de Atos, capítulo de número 12. Versículo 6 ao versículo do número 8. Eu tenho aqui marcado o versículo do número 7. Ó, já está marcado aqui, porque eu sei do que se trata, porque nós temos que exercer os dons que Deus nos deu para a glória dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. E todo dom que Deus nos concede, nós temos que exercer com excelência. Livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo do número 8. Que diz assim: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então eu vou profetizar segundo a fé que eu tenho para profetizar. Versículo 7, se é ministério, dedique-nos. Se dedicar ao ministério. Dedicação ao ministério. Ao versículo do professor, o que ensina, dedique-se ao ensino. Então tem que ter dedicação. Bíblia para o cotidiano. Tem Revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD Adultos, falando sobre o Reino de Deus, pastor Osiel Gomes. Na editora Betel, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. Jovens, você precisa aprender sobre Apocalipse também. E agora, a estreia. Hoje você é um privilegiado. A alegria é minha, o privilégio é seu de participar da primeira turma da sala de jovem do canal Bíblia para o Cotidiano. Coloca aí, eu estou fazendo parte da primeira turma da sala Bíblia para o Cotidiano, a sala de jovens. Jovens Conectar Mais. Então eu estou me dedicando, eu estou exercendo o ministério do ensino com dedicação. No versículo 8, que nós não terminamos, você viu que nessa escola bíblica dominical, aqui você vai ler Bíblia, irmão. Você tem que ler Bíblia, você é jovem de Cristo, você tem que ter Bíblia no seu celular. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. Gosta de contribuir? Então seja generoso em contribuir. O que preside, com zelo. Presidir com zelo. Quem exerce, misericórdia com alegria. Professor, eu sou misericordioso, mas às vezes eu fico triste. Não, ele está dizendo, exerça misericórdia com alegria. Agora nós chegamos no nosso ponto 2.2, os dons do Espírito Santo. De quem é os dons? Do Espírito Santo. E se é dele, ele dá quem? Quem ele quer. Ponto final. É assim que funciona. Olha o que colocamos aqui. Olha que o escritor colocou aqui. Biblicamente falando, existem os dons espirituais, que são capacidades dadas pelo Espírito Santo na realização da obra de Deus. Em 1 Coríntios, anota aí que já vamos ler, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, primeiro versículo de número 4. Depois vamos para o versículo número 7. 4 fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Indo lá para o 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, quando o Espírito Santo nos dá o dom, nos capacita com o dom, é para que nós possamos exercer com aproveito, tem que ser aproveitado, tem que ser, como fala aqui na nova linguagem, a nova tradução,
para o que for útil. Então ele só vai dar o dom, o dom que está em você é para algo útil. Então o Espírito Santo nunca vai dar um dom que não seja útil para a sua vida ou para a vida de qualquer um que diga que aceita Cristo como único e suficiente Salvador. O Novo Testamento evidencia que os seguidores de Jesus eram revestidos de autoridades no nome de Jesus para operar milagres, falar das grandezas do reino. Como discípulos de Cristo, é necessário também estar debaixo da sua autoridade, ser moldado como vaso, de valor e assim ser usado pelo Espírito Santo em sua obra. Você, jovem, tem que ser usado. Aonde? No marketing, na parte de mídia. Você tem que ser usado na parte da evangelização, do ensino. Você tem que ser usado em todas as áreas, porque Deus levantou jovens que estão no canal para aprender da palavra e dar continuidade em seu ministério. Chegamos no nosso ponto de número 3. O nosso ponto número 3 vai dizer: como é formado o caráter de Cristo em nós? Uma pergunta. Como é formado o caráter de Cristo em nós? Vamos ver aqui. Cristo não é apenas o nosso mestre, mas também Salvador e Senhor. Opa! Informação importante. Ele não é apenas mestre, rabi, mas ele é Salvador e Senhor. Eu quero chamar a atenção sobre Senhor e Salvador. Você sabia que tem muitas pessoas que querem Jesus apenas como Salvador e não como Senhor? Explica, professor. Explico. O que é ter Jesus como Salvador? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, aonde eu quero, a hora que eu quero e ainda quero ir para o céu. Porque eu quero Ele como meu Salvador. Agora, tem poucos que querem Jesus como Senhor. Por quê, professor? Simples. Porque quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, então eu obedeço ordem de quem? Do meu Senhor. Então já não faço mais o que eu quero, mas o que o meu Senhor quer. Então eu já não faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Eu faço tudo do jeito que o meu Senhor quer, do jeito que Ele determinou. Por isso que a frase é: Ele é Senhor e Salvador. Ou Salvador e Senhor, contanto que seja os dois. Porque se eu tiver Ele é mais importante sendo o meu Senhor do que sendo o meu Salvador. Porque se Ele for o meu Salvador e não for o meu Senhor, eu corro o risco de não obedecer às suas diretrizes, aprender do caráter dEle. Por isso que eu tenho que estar ligado, Ele sendo o meu Senhor e o meu Salvador. Continuando, Deus espera que não sejamos seus seguidores somente, mas sim discípulos leais que se pareçam com Ele diariamente. Olha aí, o caráter de Deus é implantado em nós por intermédio de uma vida piedosa com Ele. Então, olha que frase bonita que o comentarista coloca. Deus espera que não sejamos seus seguidores somente. Seguir, mas nós precisamos ser discípulos leais, porque sendo discípulos leais, iremos seguir o nosso mestre, que é Jesus. Vamos para o nosso 3.1, meditando em sua palavra. Meditar é colocar na mente, que eu já ensinei para você. A palavra de Deus precisa ser observada pelos discípulos de Cristo. O apóstolo do amor, João é sensacional. João escreveu o livro de João, João escreveu as epístolas de João, ou cartas de João, que é a mesma coisa, e Apocalipse. Se você é jovem que gosta de aprender sobre Apocalipse, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, na sala dos adultos da editora Betel Dominical, eu que vos falo, estou dando aula sobre o livro de Apocalipse, a lição 1 já está aí no canal. Esse João é chamado de discípulo amado. Escreveu assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele.
Será que tem isso na Bíblia ou foi o escritor que colocou aqui? Abre aí, clica no seu celular, 1 João, ou primeira carta, primeira epístola de João, capítulo número 3, versículo de número 9. Lembrando a você que eu estou lendo na versão NAA. Lembra o que significa? Nova Almeida Atualizada. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que grandiosidade que João está nos ensinando. Não, vou colocar o celular pertinho aqui, Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Olha a diferença de pecar e viver na prática. Entenda, pecar, eu cometo pecado com meu pensamento, com a minha ação, com minha omissão. Viver na prática é eu entender, já eu não entender que o que eu estou fazendo é pecado, já se tornou rotina. Então ele está dizendo, nós não vivemos, você jovem já não vive na prática do pecado. Por quê? Ele fala, permanece em nós a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se nós temos a semente e somos nascidos de Deus, não podemos viver pecando. Ficou claro? Lógico que ficou. Uma explicação dessa, fala aí. Mas vamos continuar. Traz a ideia daquilo que carregamos, DNA. É o que nós carregamos. De outrem, neste caso, o DNA de Deus. E sua palavra, a palavra semente de Deus permanece em nós. Então, somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Você foi gerado à imagem e semelhança de Deus, porque nós somos nascidos de quem? De Deus. Quem disse isso? 1 João, capítulo número 3, versículo de número 9. Por meio do poder da palavra de Deus atuando em nossa vida, somos transformados em um novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pega a sua caneta, vamos para o marca-texto, porque nós somos criados em verdade, justiça e santidade. Tem isso na Bíblia, professor? Será que tem, jovem? Vamos abrir aí. Livro de Efésios, desce aí, sobe aqui, Livro de Efésios, depois de Gálatas, capítulo número 4, versículo 24. E a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Nós somos procedentes, saído, tirado, viemos da verdade. Então não pode haver em nós mentiras nem engano. Quanto mais meditamos e vivemos a palavra de Deus, mais nos despimos do velho homem. Vai tirando essas cascas desse velho homem. Deixa esse velho homem para lá. Larga a mão desse trem aí. Quer coja com esse velho homem, não. Vamos nos revestir do novo homem em Jesus Cristo, porque Deus nos concedeu. Chegamos no nosso 3.2, cultivando um relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Precisa ser cultivado. Cultivar fala de cuidado diariamente, um pouquinho de água, tirar as ervas daninhas, aí você coloca um fertilizante, aí você vai tirando os galhos secos. É cultivar mesmo, é o cuidado. Precisamos, 3.2, cultivando um relacionamento com Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, a sua morte vicária. O que é que significa essa palavra, professor? Vicária, substituta, significa que alguém morreu no seu lugar, se fez maldito por você para que você tenha vida eterna. Esse foi o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus. Nos foi aberto um caminho que nos leva à presença do Pai. O tempo que passamos com Deus em intimidade irá nos proporcionar comunhão e verdade de ser como Ele é. Só seremos capazes de moldar nosso caráter ao de Cristo se nos momentos a sós com Ele
forem priorizados. Como é que está a priorização do seu momento, você e Deus? Olha aqui, ó, eu quero marcar toda essa frase para que você medite nesse ponto 3.2. Só seremos capazes de ser moldados, nosso caráter ao de Cristo, se nos momentos a sós com Ele forem priorizados. Você tem priorizado o momento a sós, sem ninguém ver, só você e Deus? Aonde, professor? De noite, de madrugada, de manhã, de tarde? Não sei, quem faz o seu horário é você, mas uma coisa é certa: é nos momentos a sós com Deus que você vai ter a intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, sem ninguém ver, sem aplauso, sem meia palavra, dizendo eu preciso de tua ajuda, do teu socorro. É nesses momentos que o nosso caráter vai ser moldado. Sim, continuando em nossa revista, nos relatos dos evangelhos, vemos Jesus por diversas vezes se retirando para estar sozinho com o Pai. Se Jesus, que veio do Pai, veio do céu para habitar junto conosco, segundo João capítulo 1, esteve aqui conosco, tinha momento que Jesus se separava de todos os seus discípulos, da multidão, para estar a sós com Deus. Imagina aí você. Imagina eu e você, precisamos de momentos a sós, porque se Jesus fez para estar a sós com Deus, precisamos fazer, porque nós somos discípulos, seguidores, cópias do nosso Senhor. Continuando, assim sucedeu aos apóstolos de Cristo. Aliás, todos os apóstolos foram transformados de tal maneira que preferiram morrer e renunciar às verdades do Evangelho. Eu morro, mas não nego Jesus. Eu saio da escola, mas não nego Jesus. Eu saio da faculdade, mas não nego Jesus. Eu saio do trabalho, mas não nego Jesus. Eu saio desse grupo de amigos, mas eu não nego Jesus. Porque quem morreu por mim e melhor, ressuscitou por mim, foi Jesus. Não foi emprego, não foi faculdade, não foi escola, não foi trabalho, não foi pai, não foi mãe. Quem morreu por mim, quem morreu por você, jovem, foi Jesus. A Ele a honra, a glória, a majestade e o poder. Ele é digno de nós estarmos cada vez mais perto dele. Que nos momentos de intimidade com o Todo-Poderoso, nossa vida possa ser transformada pela sua presença. Deixa a presença de Deus moldar o seu caráter. Deixa a presença de Deus se moldar conforme a sua vontade dele no seu viver. Faça isso, jovem. Você é os jovens desta geração que irá levar outros jovens a entender que estar nesse mundo não é se corromper com este mundo. Eu estou falando com jovens conectados com Jesus. Conclusão, jovem. Já acabou. Conclusão. E você não se inscreveu ainda? Não faz isso, não te custa nada. Clica em se inscrever, clica em gostei e diz pelo menos assim: esse professor é legal, gostei desse professor aí. Ajuda o canal a propagar, a crescer cada vez mais. Vamos crescer, vamos chegar aí aos milhões e milhares de milhares. Irmão, você pensa grande, professor? O meu Deus é grande, irmão. Ô jovem, teu Deus é grande. Teu Deus não é pequeno não, teu Deus não é pouca coisa não. Teu Deus diz a palavra dele que as nuvens é poeira do pé dele. Tu tá pensando o quê? Eu sou filho dele, rapaz. Eu tenho que pensar grande. É para honra e glória de Deus esse canal, para que outros se chegue a ele. É assim que tem que ser. A palavra receba em nome de você é bênção, jovem. Conclusão. O propósito de Deus é que o homem se torne parecido com Cristo, sendo por ele influenciado em todos os seus aspectos da vida. Jesus influenciou um mundo, irmão. Os jovens pensam, não é arrogância de minha parte querer chegar a milhões de milhares. Não, Cristo envolveu o mundo. Cristo mudou a cronologia contada do mundo.
Cristo, o mundo se divide em antes e depois dele. Você é o que é dele? Você é criador, você é discípulo desse seguidor dele. Paulo, quando começa a pregar o evangelho, o pessoal fica tão nervoso que diz uma frase bem assim: aqueles que apavoram o mundo, que alvoroçam o mundo, que deixam o mundo alvoroçado, também chegou aqui. Olha aí, nós, eu e você, jovem, estamos juntos. Vamos fazer essa parte desse canal que é direcionado aos jovens a crescer cada vez mais, ter visualizações a milhões, a milhares de centenas, que seja, porque jovens são a força que Deus colocou nessa terra para guerrear contra o mal. Mas precisa de instrução, precisa ser moldados no caráter de Cristo, e isso você já está fazendo. Aqui nós temos um complementozinho para encerrar da nossa conclusão. Sabemos que os traços do caráter de uma pessoa são baseadas em personalidades morais, valores e crenças. Deste modo, torna-se necessário o autoconhecimento de nosso perfil e assim desenvolvê-lo, objetivando o exercício em todos os ambientes de nossa vida. Nós temos sim personalidade, nós temos caráter e nós temos o nosso jeito, mas todos eles podem ser moldados conforme a vontade do nosso Deus, porque o caráter que domina aqui é o caráter de Cristo. Eu ensinei para você o quê? Eu ensinei que, à medida que prosseguimos em conhecer a Jesus, o caráter dele é moldado em nós, trazendo transformação em nossa vida. Foi isso que eu ensinei para você. Essa foi a nossa primeira aula. É a primeira aula da turma do Conecta Jovem, falando diretamente com o jovem, querendo que o jovem tenha Bíblia no seu celular, querendo que o jovem vá para a escola bíblica dominical, querendo que o jovem seja o que Deus determinou que ele seja, bênção. É isso que você é isso que você vai ser, é isso que você precisa continuar sendo. Aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.